Olá, agora chegou a hora do sorteio da ordem que os candidatos irão participar do debate por cada bloco e esse sorteio, naturalmente, é feito de forma antecipada. Neste momento, o sorteio da ordem do primeiro bloco em que os candidatos irão se apresentar ao público. Vamos ao sorteio. O primeiro a se apresentar, mexendo um pouquinho nos papéis. O primeiro a falar no primeiro bloco é Denis Garcia Xavier. Abre, portanto, o debate se apresentando. Na sequência, teremos a apresentação de Elvésio Dames de Oliveira Cunha, portanto, é o segundo a se apresentar. E, por fim, o último a falar no primeiro bloco será Valder Stephen Júnior. Essa é a ordem de apresentação dos candidatos sorteada para o primeiro bloco. Bom, neste segundo bloco, candidato pergunta para candidato com tema livre. Agora nós vamos sortear de forma antecipada, né? A exemplo dos outros blocos. Quem começa perguntando? Então, primeiro a perguntar neste segundo bloco, vou mexendo aqui. Vamos lá. Denis Garcia começa a perguntar no segundo bloco. Na sequência, Elvésio Dames. E, por fim, neste segundo bloco, Valder Stephen. Lembrando que o tema é livre, mas o candidato escolhido para responder não pode ser repetido pelo candidato que irá perguntar. Neste terceiro bloco, os candidatos irão responder perguntas sobre 9 temas escolhidos previamente pela Comissão de Ética. Nesse momento, de forma antecipada, nós vamos sortear a ordem em que os candidatos irão perguntar. O primeiro a perguntar nesse terceiro bloco, portanto, será Valder Stephen. O segundo a perguntar, no terceiro bloco, será Denis Garcia. E, finalmente, o terceiro e último a perguntar neste terceiro bloco, Elvésio Dames. Lembrando que os temas serão sorteados ao vivo durante o debate e, a partir daí, cada candidato poderá direcionar a sua pergunta sobre aquele determinado tema. Neste quarto bloco, os candidatos irão responder perguntas sobre cada um dos 3 campi avançados da UFO. Agora nós vamos sortear a ordem dos campi. Primeiro, Campus Ituiutaba. Depois, Campus Patos de Minas. E, finalmente, Campus Monte Carmelo. Ainda neste quarto bloco, né, falando sobre os temas relacionados a cada campi avançado da UFO, agora nós vamos sortear a ordem que os candidatos irão comentar essas perguntas, começando, como o sorteio anterior, pelo Campus Ituiutaba. Então, sobre o Campus Ituiutaba, o primeiro candidato a comentar a pergunta é Elvésio Dames. Depois, na sequência, comenta sobre a pergunta do Campus Ituiutaba, Denis Garcia. Na sequência, Valder Stephen. Agora chegou o momento da gente sortear a ordem que os candidatos irão comentar a pergunta relacionada ao campus de Patos de Minas. Vamos lá. O primeiro a comentar sobre Patos de Minas, Elvésio Dames. O comentário seguinte será de Valder Stephen. E, por fim, o último a comentar sobre a pergunta relacionada a Patos de Minas,
Denis Garcia. Agora vamos sortear a ordem de comentário dos candidatos para a pergunta do campus Monte Carmelo. O primeiro a comentar será Denis Garcia. O comentário seguinte, Elvésio Dames. E o último comentário sobre campus Monte Carmelo, Valder Steffen. Neste quinto bloco, os candidatos irão responder às perguntas do público, perguntas inclusive que serão encaminhadas durante o próprio debate. As perguntas serão sorteadas ao vivo no debate, mas a ordem de resposta será sorteada agora antecipadamente. Para a primeira pergunta, a ordem de resposta será a seguinte: o primeiro a responder, Elvésio Dames. Na sequência, Denis Garcia. Depois, Valder Steffen. Agora vamos sortear a ordem em que os candidatos irão responder a segunda pergunta enviada pelo público. Portanto, a segunda pergunta deste quinto bloco será respondida primeiramente por Elvésio Dames. Depois, a mesma pergunta será respondida por Denis Garcia. Finalmente, essa segunda pergunta será comentada por Valder Steffen. Chegamos finalmente ao sorteio da ordem em que os candidatos irão responder as perguntas do público para a terceira pergunta. Portanto, a terceira pergunta encaminhada pelo público e que será, lembrando, sorteada ao vivo durante o debate, até porque você vai poder enviar sua pergunta durante os dois primeiros blocos do debate. Essa terceira pergunta será respondida primeiramente por Valder Steffen. Na sequência, comenta a mesma pergunta Elvésio Dames. E, por fim, essa terceira pergunta do quinto bloco será comentada por Denis Garcia. Chegamos ao sexto e último bloco deste nosso debate da Universidade Federal de Uberlândia, consulta pública a reitor da UFO. Agora, nesse momento, nós vamos sortear antecipadamente os agradecimentos finais, a ordem que os candidatos irão fazer esses agradecimentos finais. O primeiro a falar nesse sexto bloco será Denis Garcia. Depois, Elvésio Dames. E, finalmente, Valder Steffen.